maioria das pessoas nem sabe o que é insulina. Então, assim, insulina é um hormônio que serve para controlar a quantidade de açúcar que tem no sangue. Então, vamos pegar um caso extremo para a gente entender. O diabético tipo 1 não produz insulina. O que isso causa? Ele fica, ao invés de ficar, a gente deveria ter um teto aí de glicemia, que seja, ou seja, açúcar no sangue, de 100, o cara fica com 300, 400, 500, né? Quando ele come, porque não tem esse hormônio para guardar o açúcar dentro das células. Então ele fica circulando no sangue. E o que isso causa a longo prazo? Você vai açucarando as coisas. Então você seus rins. vai, exato. Então você começa a encher de açúcar. O olho diabético fica cego por causa de o olho fica glicosilado. As extremidades, então, as veias mais finas, né, começam a acumular açúcar, então perde a sensibilidade nos pés, começa também. amputação. Então, assim, porque o açúcar está muito alto. Então você precisa da insulina para controlar a questão do açúcar. Eu acho que 70% dos pacientes que fazem tratamento de hemodiálise são diabéticos, cara. Tem a ver. A grande maioria são diabéticos. Eu tenho uma tia, irmã do meu pai, que já faleceu, que teve que precisar do rim de um tio meu. Porque Por causa de diabetes tipo 1. E aí o diabético que não entende, né, a importância de cuidar da dieta e de fazer o uso da insulina, ele encurta muito a vida, né? Sim. Porque ele deixa a glicemia ficar alterada. Porque é chato, né? Imagina, hoje eu estava conversando até com o Santo Esteban. A cada refeição ele tem que furar o dedinho, ver como é que está a glicemia para regular a dose da insulina a cada refeição. Mas a pessoa que se cuida, ela vai ter um prognóstico muito melhor, né? Sim. A pessoa que não se cuida, que fura dieta, pensa que o médico é chato, né? O cara fica enchendo meu saco para fazer isso. Na verdade, é pelo bem do paciente, né? Então, essa conscientização é importante. E aí também é legal a gente diferenciar o diabético tipo 1 e tipo 2, já que a gente falou de resistência à insulina. Sim. Então, o tipo 1 é a pessoa que não produz a insulina, né? O tipo 2 é uma diabetes adquirida. Você produz a insulina, mas com o tempo você fica resistente a ela. Por que fica resistente? Por causa desse consumo excessivo de alimentos hiperpalatáveis. O corpo precisa cada vez produzir mais insulina para conseguir regular o metabolismo, para conseguir guardar esse açúcar. E chega uma hora que as células não respondem mais. Então, você pega... O Arthur Haskell, ele gosta de fazer um exame... A curva, né? A curva glicêmica da pessoa. Então, a primeira consulta, senta aqui. Você vai para o laboratório e aí vai consumir açúcar e ficar coletando sangue a cada 30 minutos para a gente ver qual que é a tua resposta insulínica à ingestão de açúcar. Cara, às vezes ele me manda uns resultados absurdos. A pessoa bate 1000 de insulina em uma hora. Você fala, velho, essa hiperestimulação com o tempo vai gerar a resistência. Sim. Que é pior, né? Porque o cara que é resistente à insulina, o corpo não obedece mais. Aí não tem mais jeito. Aí não tem mais Porque não jeito. adianta você usar, por exemplo, uma insulina sintética. Porque você é resistente. A ideia da... Mas é reversível. Sim. Também Com na dieta. exercício e dieta. O mecanismo ali, que é uma bagunça, né? Mas o que acontece principalmente é que com o aumento da gordura corporal, a gordura corporal ela meio que atrapalha o funcionamento da insulina no receptor dela no músculo. Então, quanto mais gordura você tem, menos o seu músculo é capaz de captar glicose. Uma salvação é o treino de musculação, que capta a glicose independente da insulina. Então, é um ponto positivo. Agora, se a pessoa não perder peso, a resistência não vai mudar, porque está muito ligado à gordura corporal dela. E é isso que determina, né? Quando o pessoal fica falando, doce de leite, não sei o que, essas coisas. O que determina para onde o açúcar vai quando você consome ele? Então, ele vai diretamente acumular e virar gordura ou ele vai para o músculo? O que determina isso é a tua resistência à insulina. Sim. Então, uma pessoa sensível à insulina vai comer e vai fazer glicogênio intramuscular. Vai guardar o açúcar como açúcar, não como gordura. Né? E isso é influência direta do quanto de açúcar eu preciso ter dentro do músculo. Sim. Quem que determina isso? Meu treino. Porque o meu treino diz, eu uso açúcar, me dá aqui, deixa eu guardar um pouco porque amanhã tem treino de novo. Sim. A gente consegue ver essa melhora de resistência periférica à insulina no paciente. Quando você pede o primeiro exame de sangue, você vê lá, a insulina de uma mulher, por exemplo, que tem 35% de gordura, você chega a ver 20 milimol de insulina basal em jejum. Essa mulher com 20 milimol de insulina basal, ela não consegue queimar gordura em repouso.
Porque essa insulina está tão alta que a lipólise dela está comprometida por esse efeito de resistência periférica à insulina. Então, se eu fizer uma dieta controlada em carboidrato, controlada em caloria, essa mulher perder peso, de 35% para 30%, a gente vê a glicose dela melhorando, mas principalmente a insulina caindo para 10%, para 8%. Aí, metabolicamente, ela já está mais com flexibilidade para comer carboidratos mais simples, por exemplo. A gente vai manejando a dieta por esses efeitos.